155. Regressor Instruction. Capítulo 811, o último, 44, autor, Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Quem faz isso hoje em dia? Fiquei pensando se ele contratou esses caras. Se não tivesse, provavelmente estava esperando por essa situação, e honestamente, não pude deixar de rir do plano barato dele que parecia ter saído de um drama adolescente. Você acha que isso vai funcionar? No entanto, parecia que sim. Os humanos deveriam prestar mais atenção às pessoas que demonstravam afeto por eles. Do ponto de vista de Kim Il-sung, pareceria que ele estava bravo por ele ou que o tirou de uma situação difícil. Ele não ajudou em nada de especial, mas era um fato inegável que pelo menos ele tinha pontuado. Como esperado, havia um pouco de gratidão no olhar do nosso regressor para o vilão da canção. Atualmente, provavelmente só agora estava realmente consciente dele, mas parecia achar que ele havia deixado sua presença marcada. Esse desgraçado é bom em atuar. Não faz muito tempo desde que o Filho da Luz entrou no mundo espiritual. Ainda há muitas pessoas que não conseguem esquecer essa tristeza. Você é bom em atuar. Muito. Suas palavras podem soar rudes para quem o honra. Nem preciso falar nada sobre o espadachim do pôr do sol. Isso é um elogio glorioso e alto para mim, mas receio que isso possa prejudicar sua reputação. Ele não me chama mais de falecido cardeal honorário Lei Keelong. Ele é o santo que deu tudo pelo continente. Nada nem ninguém pode substituir o santo da luz. Desculpe por ser tão sensível ao seu elogio, mas espero que você não diga isso. Pelo menos na frente do mestre da Guilda Azul. Existe mesmo alguém que possa me substituir? Peço desculpas mais uma vez, mestre da Guilda Azul. Tudo bem. Nós também pedimos desculpas, espadachim do pôr do sol. Não consideramos os sentimentos do mestre da Guilda Azul. Pedimos desculpas formalmente. Num piscar de olhos, só os figurantes pareciam ruins. Kim Il-sung, que quase ficou irritado por um momento, também fazia uma expressão estranha naquele clima estranhamente resolvido. Era compreensível, já que o vilão Song decidiu dizer as palavras que não queria dizer. Talvez ele achasse melhor assim. Como esperado, o técnico Kim Myung pareceu aliviado. Tendo sido designada para explicar a situação a Kim Il-sung, ela não gostaria que um problema surgisse ali. Independentemente de quem fosse o culpado, ela não queria que ninguém falasse sobre isso. Porque os engoldos não fizeram nada realmente errado. Nesse ponto, se Kim Il-sung ficasse furioso e estragasse tudo, os boatos provavelmente o colocariam em uma situação ruim. Era quase certo que haveria uma história sobre o espadachim do pôr do sol enlouquecendo porque não conseguia superar a tristeza de perder o cardeal honorário, tornando-se incapaz de tomar decisões seguras. Esse tipo de boatos já estava saindo aos poucos. Não havia necessidade de inflar ainda mais esses assuntos. Enquanto Kim Il-sung ficou em silêncio, os iscas tossiram baixinho e saíram, enquanto o vilão Song suspirou e falou com ele. Espero que você não os ressente ou odeie demais, mestre da Guilda Azul. Eles não esqueceram o cardeal honorário. Se eles... Sim. Se eles não esqueceram, como poderiam? Sim. Não. Não é nada. Eu entendo sua raiva. Contudo. Poderiam? Será que o continente realmente pode esquecer aquele que se sacrificou pelo mundo e se dedicou ao povo? Eles só estavam com medo. Não sei que tipo de medo você está falando. De todos os tipos. O medo de viver neste continente. O medo de viver neste continente sem o cardeal honorário. Eles não são os únicos que têm medo. Os cidadãos deste continente sentirão mais medo do que as autoridades ou aventureiros. Considerando que muita coisa aconteceu recentemente, não consigo nem imaginar o quanto de sofrimento eles terão que suportar. Faz menos de um ano desde o fim da Grande Guerra. Ainda lembramos daquele dia. Ele continuou falando enquanto lhe entregava o copo na mão. Eles devem estar pensando em muitas coisas, achando que estão seguros, que estão protegidos. Eles simplesmente querem preencher o vazio que o Santo da Luz deixou. Sua habilidade de atuação para soltar uma risada autoajudante não era ruim. Mesmo depois que ele morreu, ele se tornou o proprietário espiritual do continente. Também estou com medo. Sabendo que não podia mais contar com o Santo da Luz, senti-me patético comigo mesmo, que não tinha escolha a não ser depender dele. Para escapar dos braços dele, para pessoas comuns como eu. Mesmo depois que ele morreu. Ele está sendo forçado a se sacrificar. É assim que eles interpretam, né?
Não surpreendentemente, Song Soo-kyung fez uma pausa. Ele não tinha certeza se o que disse era a resposta certa, e a preparação parecia normal, mas parecia abalado com a inesperada ascensão da declaração de sacrifício. Parecia que ele lidou com a questão de forma completamente diferente, então provavelmente estava sem jeito. Desculpa, mas todos vivem dependendo dele. Ah, eu. Eles não querem acreditar. Sim. Eles não gostariam de acreditar. Como podemos admitir que ele nos deixou? Você pode admitir, mestre da Guilda Azul. Agora, vi Kim Un-sung balançando a cabeça lentamente. São eles que inflam boatos para preencher essa vaga e apaziguar a ansiedade. Rumores de que a encarnação do Santo da Luz apareceu ou que o cardeal honorário parece ter voltado vivo se espalham de boca em boca do povo impotente. Também não sinto que sou digna dos adjetivos que me estão ligados. Na verdade, estou envergonhado. Quem ousaria substituí-lo? Sim. Contudo. No entanto, você sabe, mestre da Guilda Azul. Esse desgraçado. Não nego os boatos sobre os desamparados. Pelo menos diante do público, não nego suas palavras. Há uma justificativa. A justificativa era clara. Eu queria ser um refúgio para eles. Quero fazer do continente um lugar onde eles se sintam seguros. Eu queria mais uma vez colocar um continente nas mãos deles onde as pessoas sem poder pudessem viver em paz. Eu sei melhor do que ninguém que não posso substituir o Filho da Luz, mas eu queria ser ele para os desamparados. Eu estava prestes a vomitar com as mentiras continuando a fluir como água. Não é ruim. Não achei que ele faria tanta confusão porque sabia da ira de Kim Un-sung. Ele não faria. Eu era o único que sabia que Kim Un-sung tinha traumas em carregar um fardo. Talvez ele só quisesse criar uma causa para ser chamado de descendente do Filho da Luz, mas na mente do nosso regressor, pareceria que o desgraçado carregava meu fardo. Talvez ele estivesse pensando no cara que sacrificou tudo pelo bem dos outros. Como ele estava assumindo a posição de se sacrificar pelo continente, mesmo sem ser forçado, não seria estranho me ver nele. Claro, eu não consegui imaginar Kim Un-sung me projetando na imagem de alguém, mas pelo menos isso poderia ser suficiente para reduzir os limites em relação a ele. Isso está realmente indo bem? Não havia dúvida de que ele precisava desse processo para roubar os olhos e o coração do Filho da Luz, mas comecei a ficar parcialmente ansioso. Kim Un-sung, aquele desgraçado. Ele não vai surtar de repente e dizer algo como, não se sacrifique. De repente, ele sente pena de Song Soo-kyung. Talvez eles se aproximem e criem um relacionamento sólido. Ele me lembrou que Leong. Eu poderia fazer essa pessoa sofrer da mesma forma. Droga. Não está ficando tão estranho? Quando o plano deu certo e ele roubou meus olhos e meu coração, seria revelado que tudo era mentira, mas eu ainda não gostava da ideia do regressor que criei com tanto cuidado procurando uma nova amizade. Esse desenvolvimento não faz sentido. Se aquele desgraçado tivesse consciência, não poderia pensar assim. Kim Un-sung, que silenciosamente assentiu para ele falar, estava tomado por uma ansiedade inútil. Eu não sabia se Kim Un-sung tinha parado de pensar, mas parecia que ele não queria que eu descobrisse o que ele estava pensando. Foi frustrante porque eu não conseguia ler direito ele. Até Song Soo-kyung começou a ficar nervoso ao perceber que Kim Un-sung havia ficado em silêncio. Parecia que ele estava frustrado porque não sabia se apertou o botão de resposta correta ou não. Kim Un-sung sentou-se sem dizer uma palavra, e o Song Vilã conduziu a reunião que ele havia preparado em uma pose constrangedora. Ele preparou muitas opções de acordo com o resultado do plano, mas parecia que partia da suposição de que seu plano funcionava. Kim Un-sung assentiu ao apresentar os resultados da investigação sobre a tentativa de sequestro do corpo de Lee Ki-leong, o mercado negro e as anomalias ocorrendo no continente atual. Era uma informação inventada, mas parecia que ele achava convincente à sua maneira. Assim, ele conduziu a reunião explicando o que aconteceu no momento do evento real e revelando as posições dos heróis nomeados incluídos no comitê de gestão. Até todos os comandantes de campos serão transferidos para uma torre de controle. Isto é, era para mostrar suas habilidades. O vilão Sung parecia achar prematuro revelar que poderia usar a tática de um homem só diretamente, mas ele estava dizendo que podia controlar os campos de batalha que aconteciam no continente. Sem a confiança tática, a habilidade e a confiança dos que estavam ao seu redor, isso não poderia ser mencionado. Se for o Song Soo-kyung, ele pode com certeza. Sim. Ele definitivamente consegue.
Kim Sung, que não sabia que Song Soo Kyung se transformou em demônio, parecia se perguntar, é possível? Mas todos concordaram. Por isso, ele observou a situação primeiro. Não, ele até parecia um pouco feliz. Eu não sabia por que aquele desgraçado estava satisfeito. Que diabos? Por que você está feliz com isso? Aquele desgraçado não estava me traindo? Ele não estava pensando que tinha encontrado um cérebro capaz. Ver Kim Sung indo atrás dele separadamente depois da reunião me deixou decepcionado. Quero dizer que estou ansioso por isso. Obrigado, mestre da Guilda Azul. É uma honra. Porra, desgraçado. Traidor desgraçado. Filho da malvado. No entanto, diante do pensamento final de Kim Sung, eu devia ficar desapontado com um significado um pouco diferente. Por favor, faça o seu melhor. Para assumir o papel de Ki-Leong. Ele tinha um sorriso estranho e uma expressão constrangida. Acredito. Os pensamentos distorcidos que Kim Sung teve momentaneamente na cabeça foram transmitidos na minha cabeça como imagens. Por favor, faça o seu melhor. Fiquei tão perplexo que fiquei sem palavras. O que há com você? Kim Sung. Aquele bondoso Kim Sung. Estava prestes a sacrificar Song Soo Kyung como bode expiatório para assumir os fardos do continente em nome do Santo da Luz, que logo retornaria. O que é isso? Por quê? Não faz tanto tempo assim que te disse para acreditar em humanos. Kim Sung escolheu. Regressor Instruction capítulo 812, o último, 45. Isso me lembra o passado. Lembrei quando nosso grupo tutorial assumiu o controle total da Guilda Azul, ou, para ser mais preciso, Kim Sung assumiu o cargo de mestre da guilda. Lembrei dos dias em que trabalhava tanto que achava que morreria de excesso de trabalho. Naquela época, eu tinha que prestar atenção não só a todas as obrigações da guilda, mas também ao crescimento de Lei Ki-Leong como alquimista, limpar a bagunça de Kim Sung e controlar a condição mental de Ayan, que poderia explodir a qualquer momento. Nem tive tempo de dormir direito. Tentei muito, do meu jeito, transmitir que eu era útil de alguma forma, mas independentemente disso, não podia negar que ele me confiou uma carga pesada de trabalho. Eu nem conseguia lembrar quantas posições eu tinha, então o que mais eu precisaria dizer? Eu não tinha tempo para mim e, claro, não dormi bem. Honestamente, foi demais. Se não fosse pela gerente Kim Yeong, eu teria me metido em apuros de verdade. Quando pensei assim, o comportamento atual dele não parecia tão fora do caráter, especialmente considerando o coração congelado do regressor no começo. Achei que tinha derretido completamente a alma fria dele, mas pode haver partes que não descongelaram completamente. Eu tinha certeza que sim, mas os efeitos colaterais do estado de perdição dele poderiam ter permanecido. Embora eu tenha tentado me convencer disso, foi assustador vê-lo pensando em deixar o fardo para o vilão Song. Nem eu tinha pensado nisso. Não foi um ato tão vil que até Satanás enviou uma ovação de pé. Não importava o que ele pensasse e como se comportasse, era inegável que sua atitude traria bons resultados para mim. Kim Sung pensar assim não era diferente de dar mais poder a Song Soo Kyung. Não surpreendentemente, o vilão da canção começou a sorrir amplamente. Você deve estar feliz. Soo Kyung estava visivelmente convencido de que havia sido reconhecido, que o que preparou funcionou e que trouxe Kim Sung para seu lado. Agora que ouvira tantos incentivos, não seria estranho se ele mantivesse aquele olhar no rosto. Ele fazia o possível para segurar o riso. Ah! 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 Há hectares, 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 hectares. Assim que entrou sozinho na sala, começou a rir muito. Ah! Sim, aproveite. Você estava assistindo? Você estava assistindo? Sim. Eu estava assistindo. Eu posso ver e sentir tudo. O mestre da Guilda Azul me pediu para assumir o lugar do cardeal honorário. Acho que ele não disse isso. E provavelmente está pedindo para você assumir o trabalho. Ele disse que acredita e pediu para eu dar o meu melhor. O que eu disse? O que você quer vai se realizar. Você não sabe o quanto foi avassalador quando ele disse que confia em mim. Ainda não acabou, está, mortal? O que você quer dizer com isso? Mesmo que você diga que o Deus do pôr do sol é favorável a você, isso não significa que você está ligado a ele. Qualquer que seja o julgamento que ele fizer sobre você, você nunca poderá substituir o Filho da Luz. Sua expressão mudou imediatamente. Ele começou a parecer feroz, como uma concubina com ciúmes da rainha ou um vilão típico de uma história. Seus olhos e coração vão te fazer inteiro. Sim.
Você disse que eu precisava dos olhos e do coração dele. Com isso, vou poder ir um passo além. Assim, eu posso ser inteiro. Certo? É assim que você pode ser perfeito. Você pode alcançar o que quer. Só que com isso, ele parecia nervoso agora. Eu realmente arruinei alguém. Tudo o que resta é o corpo dele. Todo o resto está pronto. Você realmente virou um demônio, Song Soo Kyung. O vilão Song não podia ser considerado são, mas é um comportamento natural. É mesmo, Belial. As mentes humanas não são inerentemente fracas. Eles são abalados até com as menores coisas, e mudam constantemente com as menores palavras ou ações. Não será fácil para eles reconhecerem que mudaram, e mesmo que percebam, provavelmente já será tarde demais até lá. Você fala como se não fosse por causa do contrato dele com o demônio. Não negarei que há influência. Gostamos das emoções humanas mais humildes. Gostamos de criar um ambiente em que eles possam mudar e induzi-los a isso. Eu diria que é uma vida eterna de entretenimento. Não é o mesmo para você? Não. Eu não sou assim. Necessariamente. Gostei em alguns casos, embora nem sempre. Há alguns que não mudam, como a mulher que você considera sua alma gêmea. Pessoas como eles estão entorpecidas. Eles são insensíveis à mudança e não se sentem culpados por seus sentimentos ou pensamentos. Há momentos em que eles se confortam, mas esses momentos são raros. Eles não mudam. A pessoa comum geralmente não é quem os come, mas quem é comido. Eles ficam cada vez mais absorvidos em emoções negativas e afundam no escuro até não conseguirem mais escapar. Lembrei das características do Unsung. Como controlar a mudança também é uma tarefa dada ao empreiteiro, mas esse cara parece ter escolhido aceitá-la. Ele julgava que tal escolha era melhor do que ser dominado pela inferioridade. Como está satisfeito, confunde isso com felicidade. Já que vem de esperança, não tem como ele não ficar feliz em comprá-la. Isso mesmo. Faz sentido. Então, sim, a preparação acabou, certo? O palco está montado, e os personagens parecem prontos. Ele realmente odeia esperar. Era como uma criança que quer abrir a caixa de presente rapidamente. Não somos nós que devemos puxar o gatilho. Como sempre, não era nosso time que começava a jogada. Como eu fiz os preparativos, o outro lado teve que ser quem sinalizou o começo. Entendi. Sim. Agir e precisa se mexer primeiro. Era uma ideia razoável. O vilão Song pode ter um pensamento parecido. Em circunstâncias normais, era impossível levar o corpo de Lei Keelong. A masmorra azul havia crescido e se tornado uma masmorra estadual, e os membros se fundiram nela. Não havia como ser fácil romper o lugar guardado pelo chefe final e pelo chefe oculto. Como já falhou uma vez, teria que ser um pouco mais esperto na segunda. Eles precisavam de pelo menos uma justificativa para tirar Kim Un-sung Onjungayan de lá. O melhor resultado é se agir e fizer algo. Eu não estava me referindo a anomalias surgindo por todo o continente, mas um grande evento era necessário. Talvez. Acho que já estamos quase todos lá. Ela provavelmente está prestes a fazer isso. Mal posso esperar para ver o que a Ji preparou. Ela disse que destruiria o continente, então fiquei pensando se ela preparou algo com um impacto bem forte. Não, se ela realmente pretendesse destruí-lo, não faria algo descuidado. Ela não faria algo que causaria confusão em massa por todo o continente. Era impossível dizer que a perda da árvore do mundo ou o que estava acontecendo no continente não era grande coisa, mas se fosse agir. Ela é assustadora quando faz algo. Assumindo que Lúcifer a patrocinasse, ela seria ainda mais assustadora. Ela criaria a situação que eu queria. Eu não achei que as coisas aconteceriam de imediato, mas, olhando para as mudanças repentinas pelo mundo, murmurei sem perceber. Essa mulher não é qualquer um. Ela realmente não estava. Song Soo Kyung. Song Soo Kyung. Sim. Vê você. Você tem que sair agora. É urgente. Não consigo explicar. O que está acontecendo lá fora agora? O que? Agora. Eu quero dizer. O que? É ridículo. Belial também murmurou baixinho. Provavelmente achava que o que estava acontecendo era irrealista. Até ele sentia que era irrealista, e ele era um ser transcendental. Eu nem consegui imaginar o que os humanos pensariam. Song Soo Kyung saiu animada. Todos olhavam para o céu sem expressão. Ai meu Deus! Este. Por quê? Os habitantes do continente gritavam enquanto encaravam o céu apavorados. Onde está o espadachim do pôr do sol? Ah,
Benignore. Ah, filho da luz. Por favor, salvem o continente. Isso é loucura. Isso é realmente loucura. Oh, Elune. Ah, ah. Eu não achava que isso fosse possível. Não, nada é impossível com o poder dela, mas quero aplaudir sua criatividade por pensar nesse plano. Acima de tudo, eu não achava que o sistema permitiria isso. Sim. É incrível até para os meus padrões. Isso é realmente ridículo. Havia escuridão no céu. Não, a melhor expressão seria que todo o continente foi tingido com isso. Kim Sung voou no ar devido à situação repentina. Eu não sabia o que aconteceu, mas ele sacou a espada e irradiou luz do pôr do sol como se achasse que precisava resistir à escuridão que devorava o mundo. Uma luz vermelha preencheu o mundo no instante, e seu poder mágico se derramou como se rasgasse o espaço acima, mas isso não podia ser removido com força física. Kim Sung ficou cheio de dúvidas, se perguntando por que não conseguia se livrar da escuridão com a luz que havia liberado. Ele percebeu que não houve reação. A escuridão não respondia à luz do pôr do sol de forma alguma. Porque esse é o sistema. Isso me deixa desconcertado. Isso é possível. Você não está olhando com seus próprios olhos agora. Isso acontece porque é possível. O sistema provavelmente acha isso razoável também. Depois que a escuridão desconhecida cobriu completamente o continente, uma voz familiar começou a ser ouvida, como esperado. A masmorra de nível mítico continente onde o Filho da Luz foi sacrificado foi criada à força. Todo o pessoal entrou na masmorra. Todo o pessoal recebeu uma missão forçada de grau mítico. As condições de limpeza da masmorra agora serão reveladas. Fim de toda a vida, 01, ou ressurreição do Filho da Luz, 01, Lei. Sério? A escolha é sua. A balança é grande demais. Você entende? Regressor Instruction capítulo 813, o último, 46. Vice-mestre da guilda. Vice-mestre da guilda. Eu sei. Eu te avisarei quando a situação melhorar. Isso é obra da Gie. Espera. Espere um minuto. Estou com pressa agora. Acho que provavelmente foi ela. Depois te conto os detalhes. Que? Agora. Seriamente. Kilong. 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 Fique no seu lugar. Espadachim do pôr do sol. Acredito que você conseguirá superar essa crise. Kim Sung ficou confuso, mas eu não tive escolha a não ser consistente com palavras evasivas por enquanto. Preparem-se para a batalha. Monstros estão se aglomerando como matilhas de cachorros. Merda. Salvem Castle Rock. Não desmaie. Se a linha de frente desabar, acabou. O público em geral também será levado para a conversa. Não, porra, parece que vai quebrar. Isso é o fim, o fim. A deusa da luz está furiosa. Deve ser que ela trouxe julgamento sobre os humanos. Ah! Vamos todos morrer. Merda. Todos nós vamos morrer. Estamos pagando o preço de viver no continente onde o Filho da Luz foi sacrificado. É aqui que morremos, maluco. Você é completamente louco. Foder. Jericho. Leve esse desgraçado para dentro. A deusa da luz deve estar brava. Sacrificamos o filho dela. Ah, Benignore. Oh, Benignore. Por favor, nos perdoe. Tenha pena dos mortais estúpidos e nos dê mais uma chance. Benignore. Por favor, responda à minha voz. Pare. Pare. Merda. Ligue para apoio. Solicite suporte. O que diabos o novo Comitê de Proteção e Gestão Continental está fazendo? O que eles estariam fazendo? Como isso aconteceu? Isso é realidade. Realmente. Será que os deuses realmente nos abandonaram? Eles estavam no meio de uma reunião de contramedidas. O fim de toda a vida, a ressurreição do Filho da Luz, e porque todo o continente virou uma masmorra. Você está dizendo que ninguém pode explicar essa situação louca. A Igreja Benignore. O que a Santa Sé disse sobre isso? Eles ainda não fizeram nenhum anúncio oficial. Eles realmente parecem achar que essa pode ser a vontade de Benignore. Se for, eles querem aceitar essa situação? Como eles podem fazer isso? A mensagem não dizia que este é o fim de toda a vida, que só seria satisfeita quando o continente fosse destruído. Não existe uma maneira de ressuscitar o Filho da Luz. Se isso fosse possível, não haveria motivo para Benignore apresentar esse julgamento. A deusa da luz teria criado o Filho da Luz ela mesma. Isso é a punição. É a danação dos humanos arrogantes que vivem pensando apenas em si mesmos. Não havia opção para a ressurreição de Lei Kilong.
Benignore só quer que os humanos que vivem no continente percebam seus pecados e se destruam. Isso é uma interpretação exagerada. Ela não queria. A gente para. Pense no incidente recente. Não sei o quão malucos eles são, mas ousaram cobiçar o corpo do filho da luz. Você acha que a deusa não tem motivo para ficar brava? Nenhum pai gostaria de ver o corpo do filho sendo vendido no mercado negro e profanado. Não é de se admirar que ela esteja furiosa. Ela realmente abandonou o continente. Se a gente trouxer aqueles caras malucos para a estátua dela, a raiva dela não diminuiria um pouco. Sim. Devemos acalmá-la com o sangue dos loucos que cobiçavam a magia do Santo da Luz. Você nem sabe onde eles estão. Então não deveríamos trazer qualquer um que pudéssemos levar? Caso contrário, todos vão morrer. Todos serão atormentados para a eternidade. Não, talvez haja um jeito de ressuscitar o Filho da Luz. Aposto que não. Não deveríamos tentar pelo menos. Temos que pedir cooperação à Guilda Azul e à Santa Sé. Se chamássemos os continentes de magos, sacerdotes ou aventureiros com habilidades especiais, não conseguiríamos encontrar nem que fosse uma pequena pista. Vamos ligar para eles agora. Vamos enviar uma carta oficial. Temos tempo para isso agora. Devemos proteger seu corpo em nome do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. Eles entraram em um estado de pânico completo. Até para mim era confuso. Todo o continente foi transformado em uma masmorra, tornando razoável que os mortos-vivos e monstros estivessem furiosos de forma desenfreada. O timing também foi impecável. Parece que encaixa perfeitamente. Do ponto de vista deles, não era tão pouco convincente que estivesse envolvido com o corpo do Santo da Luz. Foi Song Soo Kyung quem acalmou todos. Todo mundo, parem. Ainda não é tarde para agir devagar. Proteger os cidadãos é nossa prioridade. Todo o continente está sob ataque de monstros. As pessoas em cidades pequenas precisam ser transferidas para grandes cidades, e os portões devem ser trancados. O que fizermos depois disso também é importante, mas o dano deve ser minimizado primeiro. Circunstâncias inesperadas ocorreram, mas não a ponto de não podermos responder. Ajustaremos a classificação de desastres continentais ao nível mais alto. Chame as tropas. Isso significa guerra. Enquanto os mortais estavam chateados, aqueles em nosso reino também não podiam relaxar. Junior Lee Kilong. Junior Lee Kilong. Benignore, chegando atrasado, estava distorcido e perplexo. O rosto dela estava tão cheio de emoções que o que Belial e eu sentíamos não era nada comparado ao dela. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Virou uma masmorra, não foi? Quem veio com ela se destacou. Uma deusa, um pouco mais baixa que Benignore, veio com ela. Lauren. É como você pode ver. Nunca pensei que isso fosse possível, mas... Ah! Lauren também está aqui. Venha ler em nosso site Unshielded City. Obrigado. Quanto tempo, humano. Lauren. Cuidado com as palavras. Eu te disse para se comportar. Ok, Unni. Faz tempo, Lei Kilong. É. O demônio sujo cujo rosto eu nem quero ver também está aqui. É bom te ver de novo, Lauren. Por favor, fique um passo longe dele agora, Unni. Lauren. O que você está fazendo agora? Pelo menos precisamos nos proteger. Consertar o problema é o que precisamos fazer agora, mas não suporto que esse demônio nojento respire o mesmo ar que você. Está sujo. Não sabemos quando ele pode te ameaçar com aquelas mãos nojentas. Isso dói. Estou confiante de que vivi limpamente. Lauren. Você tem que largar sua arma. Lauren segurava uma alabarda gigante. Eu não consegui imaginar como ela aguentaria com aquele corpinho, mas ela parecia bem familiarizada com ele. Ela era bem diferente de Benignore, que segurava sua lança-escudo de forma desajeitada. Belial não parecia nervoso, mas parecia sentir que uma situação irritante havia acontecido. Achando que eles não parariam mesmo que ele dissesse algo, ele me olhou em silêncio, aparentemente transmitindo que queria que eu mediasse. E ele está do nosso lado agora. Belial também está do nosso lado. Eu sei que ele é um demônio de lixo com quem nunca vamos conviver, mas ele ainda está do nosso lado. Unni, você não confia muito naquele demônio, né? Lauren. Lauren. Você não vai me obedecer? Está tudo bem. Benignore. Junior Lee Kilong. Não me impeça. Já falei tantas vezes para ela. Tenho que dar uma lição para ela hoje. Não, você não precisa ficar furiosa, Benignore. Eu entendo os sentimentos da Lauren. Ela vai ficar ansiosa.
Ela pode não estar familiarizada com isso. Nem precisa dizer que trabalhar com o comandante demônio não pode ser compreendido com a mentalidade antiga dos deuses. Ah! Você pode segurar sua arma, Lauren. Só não se incline. Você ouviu isso, Unye? Ouvi dizer que você se juntaria a nós. Prazer em te encontrar de novo. Eu teria arranjado algo melhor se soubesse que você viria. Não, tudo bem. Cantarolar. Quero dizer, Lake Long. A situação atual é urgente demais para isso. Então, o continente virou uma masmorra. Eu sei disso. Também sei que monstros e pessoas sem destino estão se aglomerando nas cidades. Eu vi. Por causa disso, nosso lado também está em desordem. Eles nunca ouviram falar de nada assim, e nunca sequer pensaram nisso. Existe alguma solução alternativa? Não temos escolha a não ser esperar que o estado da masmorra seja interrompido. Isso foi permitido pelo sistema. Como sempre, a única coisa que podemos fazer é deixar o resto para os humanos. O problema é que esta não é uma masmorra comum. Acho que a situação é um pouco especial. Você sabe que uma masmorra é basicamente um espaço independente completamente bloqueado do lado de fora, certo? Para explicar um pouco mais com mais precisão. Não. Não há necessidade de explicar. O problema provavelmente é maior do que eu pensava. Ela sentiu. Vai ser loucura. Eu conseguia entender porque a árvore do mundo, que poderia ser considerada um tesouro de recursos infinitos e um presente dos deuses, foi a primeira a ser destruída. Vai ser realmente louco. Naquele momento, os humanos se ocuparam em deter a onda de monstros. O continente virar uma masmorra certamente causaria mais problemas do que eu imaginava. O céu estava coberto pela escuridão, e o mar também era engolido por matéria escura. Os humanos perderam lugares para buscar iluminação, uma de suas necessidades básicas. O primeiro efeito colateral que pensei foi: recursos. Sim. Os dons dos deuses não renascerão mais no continente. Pelo menos até a masmorra ser limpa, há uma grande possibilidade de que ela permaneça nesse estado. Será um problema importante para os humanos. Quero acreditar neles, mas talvez pode haver uma possibilidade de guerra. Sim. Eles não só cairão no caos, mas se esse fenômeno persistir por muito tempo, resultará em todos os humanos do mundo presente. Eles vão morrer de fome. Está muito ruim. Eu sabia bem que ela tinha uma alma de lixo, mas ser tão nojenta. Eu só quero ver os humanos deste mundo criando o inferno e queimando uns aos outros. Você não deveria deixar eles virem aqui, Unni. Eu não sabia se ela podia dizer isso na frente da Jinhe, que já tinha se tornado sua chefe. No entanto, vendo todo tipo de coisa negativa que ela disse, ela parecia ansiosa. Não parecia mostrar que nossa situação atual não era boa. Mas ela foi um pouco longe demais. Eu também sabia que agir causaria problemas, mas eu me perguntei se ela realmente gostaria de assistir a tanto caos acontecer. Ela poderia pensar que reunir todo tipo de grupo humano que precisava morrer e fazê-los se matarem era uma forma de lamentar minha morte. Você sabe que estou vivo, né? Não havia como ela não saber. Ela provavelmente fez uma hipótese, mas achei que ela tinha preparado vários planos, já que não tinha certeza. Se sua hipótese desmoronasse, não seria estranho supor que ela havia preparado algo para poder olhar para o fim do continente a qualquer momento. Isso não era a única coisa que me deixava ansiosa. Embora fosse uma interpretação exagerada dizer que era um fator que causava ansiedade. Kyung-sung. E como esperado, o espadachim do pôr do sol olhava para o topo da masmorra escura com um sorriso regressor. Instruction capítulo 814, o último, 47. Você ouviu? A masmorra só pode ser limpa ressuscitando o Opa, Sora. Assim, podemos limpar o céu. Uau! Isto é favorável. Um mundo sem ele não tem sentido e merece ser quebrado. O sistema deve ter julgado assim também. Por isso transformou o continente em uma masmorra. Quando você por isso deve ter nos dado uma escolha. Acho que todos vão cooperar. Claro, não acho que vão conseguir fazer nada, mas ainda assim, suas vidas estão em jogo. Seria engraçado se todo mundo morresse. Ah, você não vai morrer, então não precisa se preocupar. Sim. Obrigado. Mais importante. Você está bem agora. Hein? Seu poder mágico. E não importa. Consigo recuperá-la rapidinho. Você vai adquirir essa habilidade em breve. Jungaian fechou o livro silenciosamente e olhou pela janela. E é bonito. Sora, que estava olhando a paisagem pela janela,
Assentiu silenciosamente. Um banquete de luzes e explosões caía constantemente em meio à noite. Os monstros e mortos-vivos batendo nos portões de Lindell rugiam e gritavam continuamente, mas Jungayan permanecia destemido. Answer olhava para sua mistura de respeito e medo. Vê-la mantendo magia de alto nível que não conseguia entender enquanto lia livros era demais para ela compreender. Eles estão rezando na torre mágica, certo? Sim. Eles deveriam estar orando agora. Ah! Pensando melhor. Disseram que haveria uma reunião em breve. Devo dizer que você está ocupado demais mantendo seu feitiço. Quem vem? Mestre da guilda e Parque Deokegu. E então vamos. Ok. Vou me arrumar. Ah! Espera aí, Sora. Esperar. Um grande apareceu. Vi um raio enorme cair do céu, derrubando um monstro grande. Presenciando isso, achei que ela não estava brincando sobre ser a deusa da magia. Há bem nele. Então vamos. Certo. Imagem. Talvez todo mundo faça o mesmo. Claro, nem todas as guildas e grupos iriam comparecer. Sempre que o ambiente mudava, a direção da ação era forçada a mudar junto com ele. Atualmente, todas as organizações estavam em estado de emergência devido aos eventos recentes. Em particular, a Guilda Azul estava profundamente ligada à situação a ponto de poder ser descrita como núcleo do incidente. No entanto, não pude deixar de sentir ansiedade que a reunião aconteceria de forma um pouco diferente. Porra! Eu estava preocupado com o que Kim Il-sung pensaria. Não havia como ele não perceber porque havia duas opções para atacar a masmorra. Ele precisava estar ciente da ligação entre a ressurreição do Santo da Luz e o fim de toda a vida. Ele parece estar escondendo a força, o que só me deixa ainda mais preocupado. Basicamente, o continente pelo qual o Filho da Luz se sacrificou teve uma masmorra criada para ele. Era improvável, mas se eu achasse que o fim de toda a vida era o marco do início da terceira linha do tempo, as coisas inevitavelmente ficariam mais sérias. Ele não podia simplesmente continuar pedindo para ver o pôr do sol e se livrar da escuridão. Com a espada que lhe dei, ele ficou ansioso para proteger o continente, mas eu tinha medo de que ele escolhesse a primeira opção se sentisse que realmente não havia esperança. Mesmo que não houvesse evidências de que o fim de toda a vida iniciaria a terceira linha do tempo, Kim Il-sung não estava acima de tomar essa decisão na pior situação. Isso significaria que a Brigada Il-sung, que apareceu apenas no meu sonho, nasceria. Não posso dizer. Eu não posso. Antes que as coisas pudessem dar errado, o próprio Kim Il-sung não conseguiria se perdoar. No momento em que nosso regressor, que já sofria de tanta dor e pressão mental, destruiu a humanidade com as próprias mãos, pude garantir que ele não aguentaria, mesmo que a terceira rodada realmente começasse. Não, não é hora de pensar nisso. Primeiro, ele não parecia estar pensando muito seriamente sobre essa situação. Não seria mais correto dizer que ele não se importava tanto assim? Na verdade, não era só ele. Eu tinha uma forte sensação de que Jungayan, e talvez até Park Deokegu, pareciam achar que todos os membros da guilda estavam melhor. Ayan. Senta aqui. Eu vi o que está acontecendo lá fora. É aceitável continuar com o feitiço? Está dando grande ajuda aos soldados defensores. Ah, eles me pediram para dizer que são gratos. E sobre o Deus mágico? Eu estava promovendo. Ouvi dizer que eles definitivamente iriam ao templo no porão da torre mágica. Park Deokegu contou a história com sangue por todo o corpo, aparentemente saindo do campo de batalha. Ele parecia encantado ao ver Jungayan depois de tanto tempo. Não, talvez ele também estivesse feliz com esse evento de um jeito diferente. Sinto que consigo ver alguma esperança. Masmorras foram originalmente projetadas para serem limpas. Se a ressurreição de Ingeni é uma condição para limpar a masmorra, deve haver uma forma de salvá-lo. O que Il-sung, Ayan e nossa guilda estavam fazendo não era sem sentido. Significa que o Ingeni definitivamente pode voltar. Eu também acho. É melhor assim. Eles têm enviado cartas oficiais desde que isso aconteceu, pedindo se podem examinar o corpo do tio Lei Keong para encontrar uma forma de ressuscitá-lo. Não sei quais direitos as pessoas que não se interessaram por nós têm de tentar entrar no nosso negócio. É irritante. Foi ontem que eles nos olharam como loucos, dizendo que Il-sung Opa precisava seguir em frente e superar sua morte. Eles falavam sobre essas coisas. No fim, olhe para eles. Veja como eles agem sem vergonha quando seu conforto está em jogo. Eu entendo seus sentimentos, mas você não precisa odiá-los tanto.
É tudo porque eles estão com medo. Tio Ankimo, você é muito mole. Quando precisam de energia, vão atrás de Ayan e Yansungopa para pedir ajuda. Quando não precisam, simplesmente nos ignoram e se tornam negligentes. Não importa como eu pense, acabou sendo melhor porque um ambiente que precisa de energia chegou. Af, você não precisa dizer assim. O tio Deokigu também concorda comigo. Eu realmente deveria educar essa também. Eu entendi completamente o que Kinri estava dizendo e pensando, mas não conseguia apagar a ideia de que aquela criança era muito distorcida. Não era que ela estivesse errada, mas eu não podia dizer que era saudável. E o Ayon, que leu silenciosamente o ambiente, também falou. Realmente. Concordo com Kinri. Tem muita gente rude por aí. Há muitas pessoas que dizem que é dever do mestre da guilda proteger os outros, que definitivamente é algo que ele precisa fazer. É isso que é um herói. Mas Shang-Ryu. Eu também não gosto, mas... Quando o clima ficou um pouco mais pesado, Wang Jeong riu. O clima está um pouco tenso. Claro, eu sei que a situação externa é ruim, mas precisamos sorrir ainda mais em momentos como este. Como Deokigu disse, o poder de manter a masmorra equivale a reconhecer que o vice-mestre da guilda pode viver. É bom ter uma opinião, mas não é bom para a missão deixar nossos sentimentos pessoais se envolverem. Vocês sabem disso, né? Sobre a direção que a guilda vai seguir no futuro, a gerente Kim Myeon, o mestre da guilda e Jin estão se juntando para isso. Por que não esperamos enquanto temos uma boa conversa? Exceto Alpes, que era cuidadosa por ser a mais nova, todos os outros falavam sobre várias coisas. Pensando bem, alguém já ouviu falar da Helena depois disso. Parecia que ela procurava um lugar para os elfos ficarem. Ela deve estar passando por um momento difícil. Jungaian não participou ativamente da conversa, mas não parecia odiar o clima da guilda, que havia ficado agitado pela primeira vez em tanto tempo. Ela conversou com Ansura e disse que levaria os elfos diretamente para Lindell. Kim Sung, Shuejin e a gerente Kim Myong apareceram depois de um tempo. Kim Sung e Shuejin sentaram-se, e a gerente Kim Myong imediatamente se preparou para o briefing. Jungaian olhando para meu assento vazio me incomodou. Claro, a cadeira ainda estava vaga. Se alguém preenchesse ou removesse assento, eu teria ficado bastante decepcionado. Logo, em um clima um pouco pesado, o gerente Kim Myong finalmente falou. Como era de se esperar, a prioridade máxima da Guilda Azul é mirar na masmorra de nível mítico, o continente onde o Filho da Luz foi sacrificado. Nenhuma missão deve ser priorizada em detrimento dos objetivos relacionados a isso. Até que informações sobre a estratégia precisa das masmorras sejam reunidas, devemos focar em defender o continente. Você quer dizer lutar contra as ondas monstruosas? Não só isso. Estou falando de todos os fatores de risco. O Estado, mais estreito que isso, Lindell, e mais restrito que isso, a Guilda Azul. Vamos proteger todos eles. Do que exatamente você está falando? Há uma grande chance de guerra. Outras cidades e outros países provavelmente terão pensamentos semelhantes aos da nossa guilda. Então, acreditamos que a fome ocorrerá em todo o continente em menos de alguns meses. Em algumas cidades pequenas com baixa circulação, seus estoques acabarão em menos de um mês, e a situação não será diferente nas grandes cidades. Começando pela União, que foi restaurada não faz muito tempo, haverá caos em todo o continente. A Guilda Azul também quer se preparar para qualquer situação possível. Os problemas da fome não são sob o controle do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. O Estado não concordará com as políticas promovidas por essa organização. Além de não confiar no sistema que rodam, eles também têm a ideia de que precisam responder a todas as variáveis possíveis no futuro. A aliança com o país neutro Laos permanecerá a mesma, mas Oscar definiu informalmente a Federação, a União do Reino e a República como potenciais adversários. Provavelmente há pouca chance de uma guerra em grande escala acontecer, mas a Guilda Azul está tentando se preparar para o pior e agir de acordo. Queremos conservar e aumentar nosso poder e unir forças com os aliados eternos da Guilda Azul, o Cisne Negro e o Mercenário Vermelho. Mercenário Vermelho. A Rainha Mercenária. Talvez Park Deokigu conseguisse encontrar a resposta para a pergunta que ele fez. Bang! A cidade inteira ecoava com um som estrondoso. Reflexivamente, as pessoas sentadas na sala de conferências imediatamente ficaram de olho, mas aparentemente perceberam que o inimigo não era o causador disso. Eu podia ver uma besta vermelha,
encharcada de sangue, correndo solta na periferia do muro. Parecia que não se importava com a magia que a mantinha. Era belo no sentido de que era um guerreiro que resistiu, quebrou, mordeu e travou uma batalha feroz. A besta vermelha, que fazia as pessoas sentirem respeito em vez de medo, e alegria em vez de tristeza, finalmente se ergueu entre os corpos dos inimigos que ela havia devastado. Com um rugido, falou: "Agora sinto que estou ficando sóbrio." Regressor Instruction capítulo 815, o último, 48. Você trabalhou duro, rainha mercenária. Obrigado pelo seu esforço, mestre da guilda. Faz tempo, pessoal. Quando será a próxima onda? Veja quando vai chegar. Já vou. Vou tomar banho. Vou preparar um. Eu também vou comer. Vamos deixar pronto para você se banquetear depois do banho. Vou comer muito. Ok. Muito. Ok. Não foram apenas os cidadãos de Lindell que receberam Shaeha quando ela abriu os portões e entrou. Vi que o membro do mercenário vermelho que desapareceu com ela se alinhou primeiro diante dela. Havia grande respeito nos olhos dele, que a cobriu com um pelo aparentemente pesado sem dizer nada. Os outros não eram diferentes. Ela estava totalmente armada a ponto de ser intimidadora, aparentemente anunciando a intenção política de ressuscitar o mercenário vermelho, mas eles não abordaram isso. Aquilo era uma expressão de respeito pelo guerreiro vermelho em quem confiavam e seguiam. Eles também são incríveis. O fato de aventureiros reconhecíveis no continente estarem esperando seu retorno já era suficiente para mostrar o quão leais eram. Como se negasse que o grupo que perdeu seu líder iria colapsar, também era surpreendente que aqueles mercenários selvagens mantivessem suas posições sem causar um acidente. Provavelmente sabiam que o mestre da guilda voltaria em breve. Nesse sentido, é compreensível porque Ankimo deixou o mercenário vermelho. Provavelmente ele se juntou a eles por impulso, achando que seus traços eram muito diferentes deles. Lembrei dele parecendo estranhamente feliz quando recebeu a oferta do Blue. Bem, Shoyong que estava em silêncio há uma hora, começou a recitar relatórios para Shaera. Embora parecesse ouvir com um ouvido e pelo outro, Shaera continuava assentindo. A figura influente do comitê parece ser Song Sokyung e é chamado de descendente do Filho da Luz, ou o Homem Sábio. Qual é a sua opinião pessoal? Ele não parece ter grande ambição ou ganância, mas me senti desconfortável muitas vezes. Não sei explicar, mas não acho que ele esteja realmente servindo ao continente. Você pode assumir a responsabilidade por esse julgamento? Sim. Bom. Próximo. Esta é uma carta oficial do novo Comitê Continental e de Gestão solicitando cooperação dos heróis do continente. Está escrito que uma organização cooperativa será criada e que os alvos designados serão especialmente operados. A lista também inclui Shaeha. Com permissão de quem? Tanto faz. Se eles não quiserem que a cabeça seja esmagada, diga para ouvirem explicar pessoalmente. Próximo. Os assassinos que miraram no corpo de Lei Keong atacaram a Guilda Azul. Atualmente, a Guilda Azul é uma bagunça. Próximo. Hoje vai ser muito movimentado. Shaeha não estaria ocupada, mas a equipe do Mercenário Vermelho estaria. Talvez por alguns dias, eles trabalhariam tanto que não teriam tempo para exercícios pessoais. Como precisavam resolver todos os problemas que vinham adiando, talvez alguns funcionários estivessem preocupados em perder músculo. Nada foi revelado sobre a masmorra. Vamos descobrir o mais rápido possível. Peça para o Cisne Negro cooperar. Receba um breve relatório da Torre Mágica. Não, do segundo. Crie uma equipe dedicada e descubra as localizações da masmorra e dos monstros nomeados. Comece pela capital. Desculpa. A capital do estado. Laios. A União. E a região norte. Falando nas localizações dos monstros nomeados. É uma masmorra. Não sei como essa masmorra funciona, mas derrotar o monstro-chefe é o método de ataque mais básico. Se existe uma masmorra com o nome de continente onde o Filho da Luz foi sacrificado, não é óbvio que deve haver um monstro nomeado na área onde meu amor sofreu? Olhe especialmente ao redor da União. Incidente do 27º corpo. Ali. Eira é realmente bem esperta. Não posso dizer que foi a estratégia certa, mas achei que poderia ser uma pista. De certa forma, parecia que ela estava indo direto ao ponto. Nem eu tinha pensado nisso. Os membros da Guilda Azul também não teriam pensado nisso. Se houvesse uma reunião, tal assunto poderia surgir,
Mas talvez a direção mais básica tivesse sido perdida por causa da especificidade de todo o continente como masmorra, e o método de limpeza foi fixo. Enquanto os azuis achavam que teríamos que nos adaptar e sobreviver a várias mudanças, Shayra enfrentou isso de frente com o método mais básico e primitivo, que assumia que havia um monstro nomeado e que isso poderia ter algo a ver com o Filho da Luz. Não tem como Leiji e deixar isso escapar. De qualquer forma, não seria errado pensar que ela preparou a configuração básica. Era prematuro julgar que o ataque à masmorra era uma pista, mas qualquer masmorra que não tenha monstros nomeados é simplesmente lamentável. Reúna algumas pessoas úteis e desdobre imediatamente. A Jaé. Ligue para Kim Sung. Não, convide-o formalmente. Peça para ele jantar comigo. Ok. Porque sinto que essa mulher ficou mais forte. Ver ela comendo depois do banho me fez sentir assim por algum motivo. Enquanto isso, eu podia vê-la mastigando a comida, não, nutrientes pela garganta abaixo, aparentemente julgando que seu estado nutricional era ruim. Parecia que ela estava construindo um corpo que pudesse lutar, em vez de fazer uma refeição. Assim como Jungayan continuava a ganhar poder mágico com seu coração, provavelmente ela continuava ganhando outros tipos de poder também. Nem posso mais chamá-la de humana. Senti que todos que poderiam ser chamados de potência do continente estavam além da raça humana, mas ninguém estava tão distante dos limites da humanidade quanto Shayra. Poder se tornar forte sem treino, sem empunhar uma espada, e viver como quisesse. Foi um privilégio e um talento insubstituível. Não, a palavra talento não era apropriada. Para ela, escalar ou pular as paredes parecia quase instintivo. Percebi novamente por que querubins a chamavam de Fera Vermelha e por que Belial e Benignor diziam que Shayra era digna de subir aqui. Talvez Kim Sung também tenha sentido isso, considerando que ele também lhe lançava um olhar estranho. Foi uma reunião modesta para um convite oficial, mas foi um evento significativo, então ele parecia achar certo arranjar um tempo para isso. Venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado. Quanto tempo, mestre da Guilda dos Mercenários Vermelhos? Um problema foi que Kim Sung teve pensamentos estranhos por um momento. Foi tão rápido que eu nem percebi, e foi um pensamento tão pequeno que eu não sabia exatamente o que era. Kim Sung também pode ter abraçado isso inconscientemente, sem muito significado ou conhecimento. No entanto, Shayra, que era sensível nesse sentido, parecia ter entendido do que se tratava. Eu podia vê-la sorrindo baixinho. Você é engraçado. Você é muito engraçado. Realmente. Não sei do que você está falando, Shayra. Eu realmente quero saber o que você está fazendo aqui. Foi você quem me convidou. Achei que você tinha negócios para falar, mas se quiser me implicar, eu vou te visitar da próxima vez. Negócios, sim. Eu tinha negócios. Havia muitas coisas que eu queria perguntar pessoalmente, havia coisas que eu queria ouvir da sua própria boca, e a Guilda Azul e o Mercenário Vermelho eram aliados. Então posso dizer que eu também te convidei para isso. Ainda assim, não é estranho? Você não é como eu. Você definitivamente não é como eu. Mesmo depois de esfregar os olhos, não consigo encontrar a sensação do estranho de cabelos azuis. Porque nosso mestre da Guilda Azul me mediu assim que entrou na sala. Você pensou em brigar comigo. Você pensou nisso sem perceber, né? Você deve estar enganado. Enganado, minha bunda. Você pensou em quem morreria. Você se perguntou se eu morreria no momento em que me esfaqueou com aquela espada. Você está enganado. Se eu te fiz sentir assim, peço desculpas. Não é sobre desculpas. Não estou te culpando nem nada. Afinal, eu também penso nisso às vezes. Qualquer um pode pensar nisso. Isso é instinto. Se não houver a hora de morte, e se for puro espírito de luta, acho interessante. Mas isso é estranho. Porque um cara que não briga à toa de repente ficou me olhando e pensando assim. Por que você teve um pensamento tão inútil do nada? Não acho que você vai trair meu amor. E não parece que você tenha outras intenções. Talvez. Você sabe de algo que eu não sei? Além da ressurreição do Filho da Luz, você aprendeu algo sobre a primeira opção? Porque o clima está assim. Nem eu sei. Por isso estou perguntando o que você aprendeu. Não sei do que você está falando. Pare com isso. Compartilhe comigo. O que há com esses dois? Shayra estava rindo, e Kim Sung observava silenciosamente. Eira, por que você é tão rápida? Era só que Shayra não gostava de pensar. Não era que ela não pudesse.
Ela apenas gostava de se entregar aos seus instintos, mas nem sempre estava fora de si mesma. Eu sabia que ela era sensível ao perigo e perspicaz, mas não esperava que ela dissesse algo assim para Kim Sung. O que há com ela? Ela teve iluminação enquanto bebia. Tudo aconteceu tão rápido que eu literalmente nem conseguia sentir. Kim Sung, por que você está assim de novo? Você está realmente ficando louco. Não, Kim Sung também não demonstrou hostilidade. Se você fosse um aventureiro, um guerreiro que vivia do combate, medir a força do oponente era algo que qualquer um podia fazer. A própria Shai-Ra estava anunciando com o corpo inteiro, eu sou muito forte. Então não era natural imaginar o resultado de brigar com ela pelo menos uma vez? Ainda. Por que você está pensando nisso? Ainda não está arruinado. Porque ele já estava pensando em um plano B. Ele não deveria se interessar nem um pouco pelo plano B sério. Ambos pretendiam testar um ao outro de leve. Mesmo na posição de Shai-Ra, era uma isca jogada sem muita reflexão, e Kim Sung só pensava nisso inconscientemente. Mas sentiu o clima mudando aos poucos. Shai-Ra irradiava energia mágica com todo o corpo, e Kim Sung ainda olhava em silêncio. Parecia que o cabelo ruivo estava subindo lentamente sob a influência do poder mágico dela. Como se tivesse confirmado que os olhos da fera vermelha estavam mudando, a mão de Kim Sung ficou tensa. Era um instinto defensivo, descobrir que o predador poderia ser uma ameaça para ele. Ao perceber que a mulher poderia matá-lo, seu corpo começou a enviar um sinal. Não. Foder. Nem faz isso de brincadeira. Ei-ha, não faça isso. Eu não quero brigar. Certo. Não, Yun-sung. Isso mesmo. Realmente. Não parece ser isso. Por que você está sendo detalhista com ele? Não faça isso. Eu não quero brigar. Agora. Esse maluco. Eu não sabia se deveria chamar de sorte ou não, mas... Desculpe interromper, mas Shahira, a capital. Estou ocupado agora. Um monstro nomeado apareceu na capital. Disseram que é um dragão morto-vivo e que alguém desconhecido está sentado no castelo do estado. Próximo relatório. Um enorme poder mágico em Laios. Suspirar. Próximo relatório. Na Federação. Que piada engraçada. Próximo relatório. Uma piada muito engraçada. Kim Sung e Shaira se levantaram rapidamente. Vou para a Federação. E eu vou. Eu vou. Regressor Instruction capítulo 816. O último, 49. Quando chegou o dia da destruição, a líder do estado caiu de joelhos. Ó, filho da luz, perdoa-nos nossos pecados. Tenha pena dos cordeiros e dê a eles mais uma chance. Ela chorou por aqueles que amava e pediu ao filho da luz uma última misericórdia. O filho da luz respondeu, eu já te dei uma chance. Que escolha devo fazer? Se o que o filho da luz realmente quer é um julgamento do pecado, que tipo de escolha Alice, a humilde dama de companhia que está aqui com a graça do filho da luz, deveria escolher? Então o filho da luz disse novamente. Omitido. Trecho da Bíblia não identificada a 27:19. Eu vou. Kim Sung. Por que você acha que escolhi a federação? Pense bem. Entre os muitos lugares que eu poderia visitar, por que eu iria para lá? Eu poderia ir onde o dragão morto-vivo e meu mel caíram, ou para Laios, onde o poder mágico do comandante está caindo. Ou, pode não importar mesmo se fôssemos para um lugar onde nada aconteceu. Pensando bem, também existiu o monstro demônio Salit, mas por que eu tenho que ir lá e lutar com os caras do 27º corpo? É uma piada que nem tem graça. Não sei qual é o propósito, mas acho plausível. Deve haver um lugar para onde você vai querer ir. Só há um monstro nomeado que caiu no norte. Era um cadáver em frangalhos. Não importa se você foge, ou se segue o outro caminho na sua mente, não importa tanto assim. A escolha é sua, e eu não vou forçar. Foi exatamente como Shai-Ra disse. Norte. Diferente de outros lugares, havia apenas um monstro nomeado que caiu na parte norte. Era um cadáver em trapos. Isso é um agrado especial? Talvez o orçamento fosse insuficiente, e talvez fosse difícil criar um meio de lidar com seres externos. No entanto, Kim Sung ficou em silêncio. Ele estava olhando fixamente para a direção que Shai-Ra deixou. Parecia estar lidando com muitos pensamentos, mas no fim começou a andar devagar. Os mercenários vermelhos que aguardavam para serem enviados prestaram suas homenagens a Kim Sung, mas o cara começou a sair pelo portão principal do mercenário vermelho sem nem olhar para eles. Você quer que ele tenha um colapso mental? Ei-ha. Quero dizer,
Essa mulher realmente. Eu não conseguia decidir exatamente qual escolha fazer. Não, seria mais correto dizer que eu não poderia fazer uma escolha. O que eu podia fazer era limitado, e era impossível cuidar de tudo que acontecia ao mesmo tempo. Talvez eu não pudesse ter resolvido tudo isso mesmo se estivesse lá embaixo. Talvez houvesse um limite para colocar pessoal no lugar certo. Na verdade, se eu pensar assim, não foi uma situação ruim. Era e a Guilda dos Mercenários Vermelhos decidiram partir para uma expedição para a situação na Federação. Enquanto isso, o poder mágico flutuando em Laios. Há uma grande probabilidade de que Ayan resolva isso. Provavelmente havia Parque Delque Guiansura também. Tinha que ser uma reencenação da situação à beira da extinção causada pelo invocador de demônios Jin King. Parecia que eu estava apenas olhando para trás no que aconteceu antes, exceto que eu não estava lá. Eu não sabia qual era o propósito da Ji, mas achei que poderia entender suas intenções. Sem Lei Leone, eles teriam conseguido salvar o continente. Parecia que ela estava jogando essa pergunta. Parecia uma vingança romântica, mas a intenção em si era. É romântico demais. Não precisa fazer isso, certo? Senti fortemente que era só um blefe. Talvez seu verdadeiro propósito fosse conquistar a divindade para todo o continente. A própria narrativa de que a narrativa do Filho da Luz era o começo da destruição parecia plausível, afinal. Ela gritava meu nome e o nome da Benignore de um jeito um pouco diferente, mas fazia algumas conquistas. Laios. Não fiquei muito preocupado com isso. Na verdade, o poder mágico invocado pela invocadora de demônios Jin King usando Belial foi bloqueado apenas com Jungayan. Claro, o nível de dificuldade seria ajustado conforme o crescimento atual, mas se fosse ela, conseguiria bloquear sem muita dificuldade. A verdadeira seria a missão em cadeia que apareceria após resolver a crise de Laios. O mesmo aconteceu com a guerra entre a República e o Estado e a 27ª Legião. Como o final foi uma batalha sangrenta entre Belial e Benignore, eu não sabia como o evento seria, mas no pior cenário. Vamos lutar contra a encarnação de Belial. A ofensiva exata ainda não era visível, então seria melhor adiar o planejamento para o que aconteceria depois. Pelo menos Shaiha e Jungayan encontraram seus elementos. Como Eiha estava indo para a Federação, provavelmente carregava o fardo de ser a comandante-geral na época. Ela pode ter pensado que isso era a causa do enfraquecimento decisivo do meu corpo e decidiu fazer isso pela segunda vez sem cometer erros. Nada mal. Nada mal escolhido. Eu podia confiar nos dois. O problema estava do outro lado. Norte. Recursos importantes também haviam sido drenados. A revolução do Estado. O nível de dificuldade é alto demais. Vi um enorme dragão subindo no topo da parede e uivando. Acima dele havia uma figura vaga na minha forma. Parecia um fantasma, não um morto-vivo. Olhava para o Estado com uma aparência translúcida. Parecia que estava prestes a engolir o Estado a qualquer momento, mas não houve movimento. Eu tinha uma forte sensação de que estava esperando algo. As pessoas na capital tinham uma expressão confusa, mas a maioria rezava. Os soldados tentavam evacuar os civis, mas pareciam achar que deveria mostrar respeito à encarnação do Filho da Luz, que estava empoleirada na parede. E, o evento principal da masmorra de grau mítico continente onde o Filho da Luz foi sacrificado, a Revolução do Estado, começa, como esperado. Com a voz do sistema, os fantasmas, que lentamente começaram a tomar forma, surgiram. Aqueles que se moviam lentamente logo pegaram em armas e avançaram em direção aos inimigos. Não era o tipo de missão que simplesmente resolvia monstros nomeados. O que é aquilo? Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Eles são fantasmas. Preparem-se para a batalha. Evacuem os cidadãos. Fuja. Devido ao aparecimento do monstro nomeado, soldados e cidadãos do país ficaram confusos. Acabem com esses traidores. Traidores sujos. Vamos julgar os traidores imundos que mancharam o Império com caos. Gloriosos soldados do Império. Quem empunhava a lança contra o Estado era um fantasma da época em que ainda se chamava Império Benignore. Um número enorme de tropas começou a entrar em confronto com os soldados do Estado. O nível de dificuldade não é alto demais. Se isso fosse a única coisa acontecendo agora, o Estado talvez conseguisse lidar com isso. No entanto, com seu poder principal ausente, eles rapidamente se misturaram ao caos, lembrando aqueles julgados no inferno. Os soldados horríveis reapareceram após serem mortos. O povo do Estado,
cada vez mais aterrorizado com o constante influxo de tropas, estava tomado por um medo vago. Aqueles traidores imundos destruíram a longa e longa história do Império com sua injustiça. Não recue. Não ouça as vozes dos fantasmas. Hoje vamos recuperar nosso glorioso Império. Assim como o Império foi apagado e o Estado estabelecido, nós apagaremos o Estado e encontraremos o descanso eterno. Mataremos cada um de vocês sem exceção e faremos vocês sentirem a dor da eternidade. Parem os fantasmas. Parem eles. Para o descanso eterno. Para a glória do Império. Por nossas vidas perdidas. Precisamos pedir reforços para Lindell. Anomalias estão acontecendo por todo o continente. Em Laios, na Federação. Não sei quanto tempo vai levar. Primeiro, temos que detê-los. Não há outra saída a não ser aguentar. O que podemos fazer? Nossas espadas e magia nem funcionam. Precisamos evacuar os cidadãos. Outras questões devem ser consideradas depois. Será que os céus realmente abandonaram o Estado? Oh, filho da luz, você abandonou este lugar que construiu com suas próprias mãos. Ainda é cedo demais para perder a esperança. Deve haver outro jeito. Definitivamente. Definitivamente. De outro jeito. Não era difícil segurar agora. Com o Papa Basileia, os cavaleiros sagrados e os padres do Estado resistindo, eles poderiam bloquear a entrada dos fantasmas. Claro, nem isso foi fácil. Eles estavam constantemente reaparecendo. Para piorar, se o monstro nomeado se movesse, defender pareceria impossível. Não. Não há nada que não possa ser atacado. Como o sistema permitia a existência de uma masmorra assim, definitivamente poderíamos danificá-los. Não havia como o sistema permitir um evento que não pudesse ser alvo. Oscar. Oscar. Sim, Duquesa Catarina? Você está bem? Sim. Estou bem. Eu sou. Muta. O novo Comitê de Proteção e Gestão Continental solicitou apoio a Lindell, Celia e Dawan. O invocador da névoa e o atirador de longo alcance dos 8 assentos do estado devem chegar em breve com grifos, e o espadachim do Poente do Sol ainda não respondeu. Foi relatado que Jungayan foi para Laios com alguns membros da Guilda Azul. Acho que ela provavelmente julgou isso como um sinal do que está acontecendo no estado. Ouvi dizer que Laios, a República e o estado correriam o risco de serem pegos se o poder mágico flutuando acima de Laios caísse. Entendo. Jungayan também. Sim. Obrigado. Duquesa Catarina. Sim. Duquesa Catarina. O que é? O que você acha? Do que você está falando? O que você acha dessa luta? Se essa luta é mesmo para o Filho da Luz nos julgar, o que devemos fazer? Com o que temos que lutar? O que estamos lutando para proteger de quem? Se o que ele realmente quer é destruição, o que devemos fazer se isso é o resultado que ele realmente quer? Isto é, até o Papa Bazel poupou algumas palavras. Sabemos que precisamos evacuar os cidadãos. Sei que eles são inocentes demais para enfrentar um destino tão cruel. Contudo, no entanto, temo que isso vá contra a vontade de Lei Keylong. Talvez tenhamos que aceitar o destino. Oscar. Isso pode ser a expiação para ele. A quantidade mínima de expiação que pode desfazer nosso erro. Cada um encontraria seu lugar. No entanto, achei que havia pessoas que mantinham suas posições originais. Eles não precisam de apoio. Não havia necessidade de Kim Sung ou Jungayan virem. Os fantasmas não morreram. Eu não pensei que o evento que agi e preparou terminaria só matando monstros. Revolução do Estado. Empregada Alice. Não, Oscar. Este é o seu elemento. Talvez. O ator se preparou, pois esse palco era feito para ela. Ah, Filho da Luz. Uma revolucionária que havia abandonado seu antigo nome olhava pela janela com um rosto ansioso. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.